Olá pessoal, eu sou o professor William. Começaremos hoje uma sequência de aulas falando sobre frações. Nessa primeira aula, falaremos sobre a notação de fração, ou seja, a escrita de fração e os seus significados. Notação. Bom, a escrita ou a notação decimal, cujos símbolos são os numerais, né? Por exemplo, o número 0, o 1, o 3, o 4, né? Os números naturais, tá? Para deixar mais claro e fácil de se entender, esses símbolos a gente chama de numerais, mas popularmente nós costumamos chamar de números, né? Por quê? Porque eles representam os números. Mas como assim, professor? Bom, os números, eles são, na verdade, o senso quantitativo que uma pessoa tem ao ver alguma coisa. Um exemplo. Você está andando pela rua e vê à sua frente 3 veículos, tá? 3 veículos. O senso quantitativo que você tem ao ver aqueles veículos, né? Aquele senso de quantidade que se forma no seu cérebro, isso é o número, tá? E você já logo associa essa quantidade a um símbolo. Qual símbolo? Este aqui, o 3, que a gente costuma ver, né, e escrever para representar essa quantidade. E esse símbolo aqui é chamado de numeral ou algarismo, tá bom? Mas o número em si é o senso quantitativo que nós temos, ok? Beleza. Bom, a notação ou a escrita fracionária representa quantidades porcionadas ou fracionadas, tá? Mas elas podem também representar quantidades inteiras, ok? Afinal, a gente vai chegar a definir isso um pouco mais adiante, mas as frações, elas representam os números inteiros, tá? E representam também números particionados ou fracionados. Ou seja, elas representam números também, ok? Elas representam quantidades, aquela coisa que se forma lá no seu cérebro através do senso quantitativo. Só que essas ideias aqui das frações são ideias fracionadas, não inteiras, tá bom? Além dessa representação, as frações podem representar outras relações na nossa linguagem matemática. E é aí que às vezes causa uma grande confusão, ok? Bom, ela pode representar quociente, tá? Que é o quê? É o resultado de uma divisão, ok? Ela pode representar número. Bom, aqui pela explicação que eu já falei, você já percebeu que ela representa número, né? Medida, você vai ver que ela representa medida, razão, parte todo, né? A relação parte todo, operador multiplicativo, probabilidade e entre outras, ok? Então, assim, a fração é uma coisa muito complexa, tá? Querendo ou não, você acredita que não seja, mas a princípio, a escrita fração, por ela representar tantas relações, de certo modo, ela é complexa, tá? Traz, sim, uma grande dificuldade de você entender isso, se não ter um pouco de atenção, ok? Então, vamos lá. Fração como quociente. Vamos relembrar, então, o que é quociente. Quociente é basicamente o nome que se dá ao resultado da operação de divisão. Ou seja, né, é um número, tá? Todo resultado de uma operação de divisão é um número. Então, a fração é um número. Ok. A fração como quociente indica ou representa esse resultado. Como? Vamos rever as nomenclaturas, ou seja, os nomes dos elementos envolvidos em uma operação de divisão. Para isso, façamos a seguinte divisão. Aí eu coloquei uma divisão aí de 173 por 5. Né? Para fazer essa divisão, costumamos usar o algoritmo da chave, né? Onde você coloca o número que você quer dividir aqui fora
e o número por quem você está dividindo, que no caso é o nosso divisor, dentro da chave. Ok? E agora fazemos a seguinte análise, né? Bom, o número 1 não dá para ser dividido por 5, né? Não dá para ser dividido por 5, isso é claro. O que fazemos? Pegamos o próximo. Então, a combinação do 1 com 7 é o número 17. Bom, o 17 dá para dividir por 5. Aí fazemos a seguinte pergunta. Qual é o número que multiplicado por 5, tá? E quando fazemos essa pergunta, devemos ter em mente a tabuada do 5, tá? Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 17 ou se aproxima, na verdade, de 17. Bom, igual a 17 da tabuada do 5 não tem ninguém, tá? Mas tem quem se aproxima. Quem? Bom, é o 15. E o 15 é 5 vezes 3. Bom, então deixamos o 3 aqui, tá? Deixamos o 3 aqui e fazemos a seguinte análise. 3 vezes 5 é 15. Bom, para 17 falta 2. Então, 2 é o resto dessa divisão, dessa subtração de 17 por 15. Ok? E aí a gente toma o próximo algarismo do 173, que no caso é o 3. Tombou. Formamos o número 23. Agora vamos dividir o 23 por 5. Ok? Então, 23 dividido por 5, devemos pensar qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 23 ou se aproxima de 23. Ok? Bom, igual a 23 não tem ninguém, porque 23 não é múltiplo de 5, certo? Mas o número que se aproxima de 23, na tabuada do 5, é o 20, né? E 20 é 5 vezes 4. Bom, então colocamos o 4 aqui e fazemos 5 vezes 4, 20. Para 23, falta 3. Então, esse 3 é o resto. Legal. Se essa conta, essa operação de divisão, fosse no conjunto dos números naturais, ok? Que são os números inteiros positivos, então diríamos que essa conta, né, essa divisão, ela não é exata, uma vez que o zero não é o resto. O resto é o número 3. Ok? Bom, mas essa conta a gente consegue continuar. E essa continuidade, a gente já foge dos números naturais. Se a gente continua, a gente está indo para os números decimais, que são chamados de números racionais. Ok? Números racionais. Então, para continuar, devemos colocar um zero ao lado do resto e colocar uma vírgula aqui ao lado do quociente que está se formando aqui, tá? Que é o nosso resultado. Bom, agora o 30 dividido por 5 é super tranquilo, porque 30 é múltiplo de 5. Sabemos que na tabuada do 5 é o 6 que multiplicado por 5 dá 30. Então colocamos o 6 aqui. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. Opa! Agora percebemos que a nossa divisão ela é exata. Mas ela é exata em qual conjunto? Em quais números? Ela é exata no conjunto dos números racionais, que são os números decimais lá, ó, fracionados. Ok? Aí você pode dizer que isso é uma divisão exata. Maravilha? Bom, podemos concluir, tá? Aqui é aquela representação dos números naturais, tá? Do conjunto dos números naturais. Podemos dizer que 173 é igual a 5 vezes 34 mais o resto 3. Isso aqui é aquela prova real, né? Que a gente costuma fazer para saber se a divisão está correta. Ok? E esses valores aqui a gente pode dar nomes, né? Pode classificar. O 173 vai ser dividendo, o 5 vai ser o nosso divisor, o 34 é o quociente e o 3 é o nosso resto. E aí a gente declara, depois de provar isso aqui, né, usando essa prova real, provar que a conta está correta, a gente prova para o aluno que a divisão só é exata quando o resto é zero. Ok? Quando o resto não é zero, a divisão não é exata. Sempre sobra alguém. Maravilha? Bom, mas no conjunto dos números racionais, que como vimos,
a nossa divisão se tornou exata, podemos dizer que o quociente é 34,6. E é mesmo, tá? E esse número ele pode ser representado na notação de fração da seguinte maneira. A gente coloca o dividendo sobre o divisor, tá? E entre eles essa barra. Essa é a representação desse número 34,6 no formato de fração, ok? 34,6 é a escrita decimal. 173 sobre 5 é a escrita fracionária, a notação fracionária que representa esse número, ok? Que representa esse número. Daí você dizer que fração é quociente, é resultado de divisão, ok? Exatamente desse jeito que a gente pensa. Bom, nessa escrita, esse 173 que era dividendo, ele vai passar a se chamar numerador. E esse 5 que era chamado de divisor, lá na divisão, né, na operação de divisão, aqui na escrita de fração, ele vai ser chamado de denominador, ok? Tem outro nominho para ele. Maravilha? Bom, e aí a gente vai generalizar isso daí agora, tá? O que é generalizar? A gente vai considerar para todos os números e não somente para aquele caso específico, 173 por 5. Não, agora a gente vai generalizar. Veja como fazemos isso, ó. Como todo número C pode se representar o resultado de uma operação específica de divisão, tá? Veja, todo número C. Quando eu falo todo número C, eu quero que você imagine todos os números naturais, todos os números inteiros, né, que são os positivos e os negativos. Se você já está estudando isso daí, tudo bem? Se não, considere somente os naturais. Todos os números racionais, tá? Que é uma infinidade de números aí, né, particionados. Todos os números irracionais, né, que a gente já pode chamar aí de números reais, tudo bem? Então, o C, somente essa letrinha, ela representa tudo isso. E todos esses caras, todos esses números, eles podem sim, né, ser a representação de um quociente de uma divisão específica. Específica como? Bom, entre outros dois números, tá? Você escolhe dois números, divide o A pelo B, e o B não pode ser zero, porque se o B for zero, você vai estar dizendo que você está fazendo uma divisão por zero. E isso não pode, né? Isso é uma restrição importante. Jamais dividirás por zero, tá bom? Isso é quase que um mandamento aí da nossa matemática. Não faça isso. Tudo bem? Bom, então, escolhendo dois números, A e B qualquer, com certeza vai existir um número que é resultado dessa divisão. E vice-versa. Escolhendo o número C, com certeza vai ter dois números que, ao serem divididos, resultem nesse número que você escolheu, C. Ok? Então, com isso, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir que toda fração representa quociente, e como todo quociente é número, então toda fração também é número. Ok? E aqui está uma representação algébrica. A está para B, ou A sobre B, é igual a C. Tá? E aí você pode imaginar o A, o B e o C. Ok? Maravilha, gente. Então, finalizando aí a nossa primeira aula. Tá? Obrigado a todos por assistirem até o final. Se gostaram, deixem o seu like, tá? Se inscrevam para continuar aí recebendo novos vídeos e compartilhem o vídeo caso vocês tenham gostado. Compartilhem aí com seus amigos, tá? Deixem seus comentários, dúvidas, que a gente vai estar respondendo aí pouco a pouco. Um abraço a todos e até